é da humildade. E é um tema bastante forte quando se fala de humildade. Quando se fala de humildade, as pessoas, será que eu sou humilde? Então hoje você vai saber se você é humilde ou não. Se você precisa de uma mudança, lógico que todos precisamos de uma mudança. Cada vez que a gente dá um mergulho como esse da humildade, a gente adquire experiência. Então hoje você vai adquirir experiência para você ser mais humilde. Se você já é, você vai ser mais humilde. Se você ainda não é, você vai começar a ser humilde agora. E o primeiro passo que ele teve que dar é a humildade. E a humildade não é fácil, não é para qualquer um, é só para quem quer ter ela. Humildade é para quem quer adquirir uma nova pessoa em si, um novo caráter. Porque nós somos formados de caráter, nós temos um caráter, Cada um tem um caráter. Foi formado com o exemplo do pai, da mãe. Eu fui formado com o exemplo do meu pai. Mas ao passar do tempo, meu caráter foi destruído. Foi deformado, foi sendo deformado pelas lutas, pelas provações, por aquilo que o inimigo colocou no meu caminho. Eu acabei caindo nas artimanhas dele e acabei destruindo meu caráter. Então nós somos formados de caráter. E Jesus fala na Bíblia que nós temos que ter um caráter como Cristo teve. E ele foi um exemplo de humildade para mim e para você. Ele foi um exemplo, um homem que veio na terra, adquiriu a forma humana. O próprio Deus desceu na terra, adquiriu a forma humana para mostrar para eu e para você que é capaz de ser humilde. Nós somos capazes de ser humilde, de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa boa, uma pessoa transformada pelo Espírito. A pastora falou de água, a Renata falou de água, e a água é um dos símbolos que transforma e lava a vida da pessoa. É um dos símbolos na Bíblia que purifica a vida, a alma e o espírito. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Esse dia eu estava falando sobre isso. Corpo, alma e espírito. O seu corpo em si, ele tem tendência para o pecado. A sua carne, ela é tendência para o pecado. Mas o seu espírito é o que faz a ligação entre você e Deus. E a alma é o centro das emoções. É onde você tem o seu sentimento. É onde que a água pode entrar na sua vida, lavar o corpo, lavar a alma e purificar seu espírito. Amém. E hoje Jesus vai fazer isso com você. Eu creio. Jesus te ama. Hoje foi falado aqui, Jesus preocupa com você. Fala para o seu irmão aí, que está do seu lado. Fala, Jesus preocupa com você. Jesus se preocupa tanto com você que ele quer te transformar todos os dias. Todos os dias é um passo de transformação na nossa vida. Na vida de Naamã não foi diferente. Eu queria ler com vocês, para não demorar muito, lá em 2 Reis, capítulo 5, onde está a passagem de Naamã. Capítulo 5. Você pode ficar sentadinho aí, viu? Ouvindo a palavra. Não precisa ficar de pé. Versículo 15. Versículo 14. Diz assim, pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada e se tornou como a pele de um menino e ficou purificado. Irmãos, aqui eu começo a pregar. Naamã em si, começando a história, era um homem muito importante no exército do rei da Síria. Ele era comandante e comandava uma tropa de exército. E era um homem muito respeitado. Quem olhava para Naamã, olhava que era um homem respeitado, guerreiro e de posses. Porque Naamã em si era de boa situação financeira. E Naamã, todas as vezes que chegava em casa e ia tirar suas armaduras, na pele dele, diz a história que do lado esquerdo ele era leproso. Um lado do corpo dele era leproso. Porque quem estuda sobre lepra, quem entende sobre doença da lepra, a lepra ela começa em
de Naamã. A história fala, os estudiosos falam, que começou por aqui. E Naamã começou a ficar preocupado. Era um homem importante, guerreiro, respeitado. Aonde ele chegava, todos davam reverência para ele. E quando as pessoas começam a reverenciar o homem se começa a ficar um pouco exaltado. Perde a humildade, fica exaltado, o homem começa a ficar orgulhoso. Foi o que aconteceu com Naamã. O caráter de Naamã começou a se deturbar por aí. As pessoas respeitavam, respeito é bom e todo mundo gosta, mas as pessoas começaram a venerar ele no exército, porque ele era muito respeitado. Ele tinha dado vitória para o povo da Síria. Quando ele entrava numa guerra, ele destruía qualquer soldado que parava na frente dele. E uma dessas situações, ele pegou a menina de Israel e levou para sua casa, que foi uma ousada para falar que tinha um homem em Israel. Olha para você ver, que poderia mudar a história dele. Porém, Naamã respeitado, mas tinha essa lepra, tinha esse problema na sua vida que te incomodava. Quantos de nós não temos problemas hoje que nos incomodam, que nos traz tristeza, nos tira até o foco de Deus? Sabia disso? Tem coisas que nós sofremos que nos tiram o foco. Tem coisas que nós sofremos que nos tira a paciência. E Naamã tinha essa lepra. Naamã tirava a sua roupa em casa e falava: o que eu vou fazer? Se o povo ficar sabendo que eu tenho lepra, o que vai acontecer comigo? Vai tirar eu do exército, vai tirar eu da frente da batalha, não vou ser mais respeitado. Ele pensou na sua vida. Eu vou perder tudo, porque todos naquela época ficavam na beira do caminho, ou ficavam separados do povo. Todos os leprosos ficavam separados, excluídos. E ele pensou em tudo isso. Eu vou ser excluído, não vou ser mais respeitado. Quer dizer, vão me colocar no fundo do poço, vão me matar. Vou perder todo o respeito que eu tenho. Talvez eu e você, nós precisamos limpar algumas lepras da nossa vida. O respeito pessoal é muito bom, mas o melhor é quando Deus olha em você e não vê nenhuma lepra, vê você puro. Glória. Porque Jesus fala na palavra que Ele vai levar uma igreja pura, uma igreja limpa. É a noiva dele. A noiva não pode ter marca, não pode ter chagas, não pode ter doença. A noiva de Cristo, ela tem que ser transparente. Quando Ele chama você para a batalha, você está preparado. Quando Ele grita lá de cima: vem noiva, você está preparado. Você não pode ter lepra, você não pode ser deformado. O cristão, ele tem que ser perfeito. Jesus foi perfeito, nós somos pecadores, mas nós estamos alcançando e procurando a perfeição. Jesus falou assim, Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo viveu, hein? E Paulo viveu o cristianismo, foi exemplo. Eu prego muito sobre exemplo. O exemplo traz uma nova, né? A pessoa te vê, ela vai olhar para os seus exemplos, para aquilo que você é. Só que Naamã tinha um defeito: ele encobria tudo aquilo que era de ruim na vida dele. Quando ele colocava aquela capa ou aquela vestimenta que ele tinha de comandante, ele era o comandante. Mas quando ele tirava aquela capa, ele era um leproso. Ele era um leproso. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando nós temos lepra, nós temos que reconhecer que nós somos frágeis. Não adianta você bater no peito e falar que você pode sozinho. Não, Jesus pode por você. Naamã ia vencer as guerras, ia lutar nas guerras, era ele e ele. Para ele não dependia de ninguém. Deus precisou tratar com Naamã, para ele ser humilde, para ele baixar, para ele descer. Tem uma música: eu quero descer como Naamã. Diz a palavra que ele teve que descer no ribeiro, no rio,
do Rio Jordão. A palavra diz que ele teve que descer. Quando fala descer, ele teve que se humilhar na presença de Deus. Quando você humilha na presença de Deus, você não humilha para homem, não. Você está humilhando para aquele que pode mudar a sua história e tirar as chagas, as suas feridas. É só Jesus.